Você já ouviu alguma vez falarem que o CBD pode ajudar a reduzir o desejo pelo álcool e, em alguns casos, até mesmo ajudar dependentes químicos a reduzirem a vontade por beber? Pois é, hoje a gente vai discutir um estudo importantíssimo que foi publicado em uma das revistas mais renomadas da psiquiatria. Vamos falar um pouquinho sobre tudo que foi investigado, se funciona mesmo, quais são os efeitos e até outros estudos de comportamento do consumidor para entender se faz sentido ou não o que a ciência está tentando investigar. Antes de mais nada, a gente precisa entender por que esse tema é tão importante. Óbvio, para quem está aqui no Brasil, sabe que o consumo de álcool não é algo que a gente pode tratar de forma leviana. Isso durante muitos anos foi incentivado, inclusive na TV, e hoje é considerado um dos principais problemas da sociedade brasileira, o uso excessivo de álcool. Inclusive, segundo a OMS, ou a Organização Mundial da Saúde, o álcool é responsável por mais de 3 milhões de mortes ao ano. Claro, não é por uso de álcool, e sim por problemas derivados do consumo em excesso do álcool. Ela hoje é considerada a droga mais consumida do mundo. Droga legal, é claro. E ela traz diversos problemas para o corpo humano, que vão desde a mente até, claro, consequências no nosso físico. Só no Brasil, uma pesquisa recente da Fiocruz mostrou que 18% da população faz o uso abusivo do álcool pelo menos uma vez por mês. Isso é um número bem alto, se a gente for pensar que quase 1/5 da população, uma vez ao mês, passa dos limites com bebida alcoólica. Hoje, o transtorno por uso do álcool atinge mais de 5% da população mundial. No Brasil, estima-se que mais de 8% da população tem algum transtorno com o uso do álcool e faça o uso excessivo da substância. E o mais preocupante é que, por mais que existam alguns medicamentos que ajudam aí a tratar o alcoolismo, as taxas de recaída continuam muito altas. E, por mais que os medicamentos convencionais ajudem, muita gente acaba abandonando o tratamento por conta dos efeitos colaterais que esses medicamentos possuem no corpo. É nesse cenário que surge o CBD como uma molécula super interessante, uma vez que é um composto natural, seguro, com pouquíssimo ou nenhum efeito colateral, dependendo da quantidade e do organismo, e pode justamente ajudar a proteger o cérebro dos danos causados pelo uso excessivo do álcool. Para entender como o CBD pode ajudar quem quer parar ou reduzir o consumo do álcool, a gente precisa olhar primeiro para a ciência. Por isso que a gente trouxe um estudo recente que justamente foi investigar a correlação do CBD com o álcool. Esse estudo foi realizado por um grupo de pesquisadores na Alemanha e é um estudo clínico que chamou muita atenção aí no mundo todo, porque ele tem um certo ineditismo nele. O estudo se chama Iconic e ele foi publicado em uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo, a Molecular Psychiatry, que é do grupo Nature. Bom, nesse estudo observaram-se 28 adultos. E sim, gente, é um número pequeno, mas todo estudo começa com um pequeno grupo e depois ele vai evoluindo para as próximas fases de uma pesquisa clínica que vão aumentando o número de usuários estudados e também colocando alguns deles em grupos de controle. Esses 28 adultos, eles tinham um diagnóstico de transtorno por uso do álcool, ou seja, eram pessoas que estavam lutando contra o alcoolismo e participaram de um experimento controlado e duplo cego. Metade do grupo recebeu uma única dose alta de CBD, que é uma dose de 800 mg, e a outra metade recebeu placebo. Depois, todos foram expostos a um ambiente que simulava um bar, com sons, imagens e até estímulos emocionais que normalmente despertam o desejo de beber. E olha que interessante, quem recebeu o CBD reportou uma redução significativa na vontade, aquilo que a gente chama, de aquela coisa que é quase impossível de você negar, de consumir o álcool, ou seja, muito legal. Justamente o que está tentando se entender é que pode ser que o CBD ajude a minimizar o estímulo que o nosso cérebro recebe, onde justamente ele está ligado a uma parte de recompensa, ou seja, está ajudando aí a não entender o álcool como algo bom
para aquela situação. E uma coisa interessante, quanto maior a concentração de CBD no sangue da pessoa, maior era a redução da atividade cerebral relacionada ao desejo. Ou seja, ainda essa dose foi uma dose inicial, usada para entender se ia ter esse efeito ou não. Com o passar das fases dessa pesquisa, pode-se entender que essa dose, por exemplo, teria que ser mais alta ou mais baixa, ou até medida de acordo com o tamanho das pessoas. Afinal de contas, o CBD está muito ligado ao nosso sistema endocannabinoide e dependendo aí da altura, do peso e da idade da pessoa, o sistema endocannabinoide ele precisa de um estímulo diferente. No fim, não é só sensação, é realmente biológico. Se o CBD não agisse de forma direta ao nosso cérebro, a gente não sentiria aquela clara redução na vontade de beber. Afinal de contas, foi isso que o estudo provou. Mas por que será que o CBD realmente trouxe esse benefício? Será que é só essa questão de estimular o cérebro? Bom, o estudo não tem como ter essa certeza, mas ele propõe algumas outras explicações que também podem ajudar a explicar esse resultado. A primeira delas é a redução na ansiedade. O CBD ele tem já de forma comprovada esse mecanismo que ajuda a reduzir a ansiedade. E muitas pessoas que acabam bebendo, aí não só pessoas que têm o transtorno, de abuso do álcool, mas também pessoas que fazem uso social do álcool, muitas vezes bebem ou pela pressão social ou até pela ansiedade de estar naquele ambiente e não estar fazendo o mesmo que todo mundo está, ou ficar sem o copo na mão. Então, isso pode ser realmente a ação ansiolítica do CBD, ajudando, ainda mais aquele estímulo do cérebro a diminuir essa vontade pela bebida alcoólica. Um outro quesito que também foi investigado é a redução da impulsividade. Como o CBD ajuda a diminuir a ansiedade, você acaba se tornando uma pessoa menos impulsiva. Então dá menos aquele gatilho de foda-se tudo, eu vou beber mesmo. Então isso pode também ser uma das coisas que ajudou essas pessoas a sentirem menos esse impulso, esse desejo pela bebida. Além disso, o álcool ele danifica sim o sistema nervoso central. Já existem estudos que mostram realmente esse mecanismo prejudicial no álcool no nosso cérebro. E já o CBD ele tem um mecanismo neuroprotetor, ou seja, além de proteger, ele pode ajudar a recuperar se for necessário. Claro, quem já teve todo o seu sistema nervoso central afetado depois de anos de abuso do álcool, não vai conseguir recuperar usando CBD. Mas, para as pessoas que continuam fazendo uso do álcool, o CBD, se usado em conjunto, pode ajudar a proteger. E por fim, tem aí o quesito da segurança e da tolerabilidade. Uma dose alta de 800 mg de CBD não é uma dose usual que a gente vê, mas ele foi bem tolerado pelos participantes do estudo. Então isso mostra que para adultos que precisam do CBD, não só como um complemento ao bem-estar, mas realmente como um tratamento de saúde, uma dose alta às vezes é mais efetiva do que só pequenas doses baixas, como muita gente defende. Agora que você já entendeu um pouquinho o impacto do CBD no desejo pelo álcool, vale a pena comparar como que ela se encaixa com os outros tratamentos tradicionais. Então, hoje, falando aí rapidinho sobre alguns medicamentos convencionais, tem muita gente que vai atrás de um tratamento farmacológico. E existem algumas substâncias que são mais usadas nesse tratamento. A naltrexona, ela acaba reduzindo o prazer associado ao consumo do álcool, só que ela pode causar alguns efeitos colaterais como náusea, dor de cabeça e fadiga. Então muita gente que tá aí num dia a dia de trabalho ou que tem filho, acaba sentindo que ela deixa muito pesado. E por mais que você não sinta esse desejo tão grande, você ainda tem o hábito a tratar e você tem essa questão desse efeito colateral que acaba prejudicando o dia a dia. O acamprosato, ele ajuda a manter a abstinência, só que ele precisa ser tomado várias vezes ao dia e também ele pode gerar um desconforto gastrointestinal. Então, para muita gente também não é uma opção viável. Existem outros medicamentos que a gente não vai mencionar todos aqui, mas a verdade é que não existe nenhum hoje que tenha uma aceitação enorme, nem pelo tratamento médico, tá? Então, nem por parte dos profissionais da saúde e nem pelos pacientes que recebem. Por isso que muitas vezes, quando o assunto é alcoolismo, ainda existem essas casas, esses centros de recuperação
que são lugares onde as pessoas, seja com uso de medicamento ou não, conseguem tratar mais do que só esse impulso e esse desejo, mas sim tratar também a questão psicológica relacionada ao abuso do álcool, que é, para algumas pessoas, mais importante do que apenas o desejo. Apesar dos medicamentos ajudarem, as taxas de sucesso ainda são modestas. Existem estudos clínicos, por exemplo, de que a naltrexona ela reduz o risco de recaída em apenas 17% dos casos. Ou seja, existe um abandono do tratamento muito alto. É aí que o CBD entra principalmente como uma ferramenta nova, né? Ele é natural e não causa dependência. Ele apresenta uma ótima tolerabilidade, mesmo com doses mais altas. Ele atua de maneira moduladora no sistema nervoso, ou seja, sem bloquear ou forçar o organismo. E, além de reduzir o desejo, ele também pode trazer os benefícios complementares que a gente mencionou lá em cima, como a questão da redução da ansiedade e outras, como, por exemplo, a melhoria no sono. O CBD ele não é só uma promessa, né, para reduzir o desejo pelo álcool. Ele tem realmente o potencial de tratar o transtorno de uma forma mais ampla e menos invasiva, trabalhando também fatores emocionais. É muito importante a gente falar que tudo o que a gente está mencionando aqui requer um profissional da saúde. Esse vídeo é destinado tanto a você que é médico e está querendo aprender mais, e para isso, na descrição você vai encontrar vários links explicando cada um desses pontos que eu trouxe, quanto para você que é paciente e está buscando um médico que possa te ajudar. E aí você também deve buscar aqui na nossa lista de médicos do CaiaDoc, pois eles são os mais indicados a te ajudarem com um tratamento de cannabis medicinal, afinal são especialistas e usam a plataforma mais completa do mercado para ajudar a escolher o melhor produto para o seu tratamento e acompanhar o seu tratamento com você. É importante falar que esse foi um estudo com uma dose única, ou seja, é muito pouco ainda a gente falar o CBD faz isso com apenas um estudo. Só que existem outros estudos que mostram a diminuição do consumo de álcool por quem faz o uso recreativo da maconha. Então aqui, claro, o uso recreativo da maconha não é a mesma coisa do uso do canabidiol, ou CBD. Só que, claro, por serem da mesma planta, mostra que há uma correlação possível. Pessoas que acabam fazendo uso da cannabis muitas vezes não sentem nenhum desejo de beber, mesmo num contexto social onde está todo mundo bebendo. E mais do que isso, pessoas que às vezes fazem uso da cannabis sentem que com a bebida elas perdem o controle, enquanto com a cannabis elas se mantêm no controle das suas emoções e das suas reações, o que mostra até um perfil de pessoas que vai atrás do uso de substâncias. Se você é um profissional da saúde, um paciente ou um familiar e gostou desse assunto, a gente quer muito ouvir aqui você nos comentários sobre se você gostou desse modelo da gente passar conteúdo, o que você achou do estudo, pouco ou muito. Eu peço para você ativar o sininho e deixar marcado aqui para sempre ver os vídeos que saem e, claro, se puder seguir a gente no canal. No canal do CaiaDoc, nós trazemos informações relacionadas ao mercado da saúde e da cannabis, seja para você que é médico ou para você que é paciente e está buscando melhorar a sua vida e o seu bem-estar com um tratamento mais natural. A gente está à disposição e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.